pessoal, aqui quem fala é Gabriel Carvalho, eu sou o autor do canal Gabriel Brasil. Faço vídeos no YouTube a respeito de alguns temas da nossa história, desde fatos famosos, acontecimentos importantes e outras figuras históricas que nos moldaram enquanto país. E motivado por tudo que está acontecendo nesse momento, eu resolvi fazer um vídeo, fazer um resumo sobre os 200 anos da relação entre o Brasil e os Estados Unidos e mostrar um pouco desses 200 anos de relação diplomática que sempre oscilou entre ora uma aliança simpática, ora desconfiança mútua, ora os momentos de tensão, mas sempre mantendo uma certa proximidade para ambos os lados. Bom, eu gostaria de começar comentando com vocês o fato que praticamente fundou a relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, que foi a abertura dos portos para nações amigas em 1808, promovido por João VI, né, que isso foi feito em um tratado com a Inglaterra e deu oportunidade para o Brasil abrir comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre viram a nossa região com certo interesse, motivado pelas matérias-primas que nós podíamos oferecer a eles e que eram importantes para a sua própria economia. Esse comércio cresceu, tanto é que em 1815, para vocês verem o nível de oportunidade que os Estados Unidos enxergavam no Brasil, eles abrem o seu primeiro consulado no hemisfério sul, na cidade de Recife, para você ver a aliança estratégica. Mais tarde, em 1824, ele é um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. E muito mais tarde, no Brasil de uma República, em 1890, acontece a primeira conferência pan-americana entre Brasil e Estados Unidos, em que eles discutiram formas de integrar e desenvolver em conjunto os seus países. No século XX, acontece a Primeira Guerra Mundial, e nessa época, as relações entre as duas nações começam a se estreitar. Os Estados Unidos já começam a ver o Brasil com um pouco mais de interesse, porque os Estados Unidos estavam começando a se tornar a potência hegemônica no mundo, começando a desenvolver suas forças armadas e a sua economia também. E Brasil e Estados Unidos se tornam inimigos da Alemanha, porque ela atacou os dois, e naturalmente tornam os dois aliados, que fazem cooperações na guerra. O Brasil com participação pequena no conflito, mas o suficiente para estreitar as relações entre as duas nações e fazer que os Estados Unidos viessem o Brasil como um aliado confiável na América do Sul. Na Segunda Guerra Mundial, isso só se consolida, né? Porque o Brasil tem uma participação maior, enviamos mais de 20 mil homens para lutar na Itália, e os Estados Unidos, para conseguir o nosso apoio, ajudam a financiar diversas iniciativas do governo Vargas, sendo a principal a siderúrgica nacional, que era vital na época para desenvolver a nossa própria indústria, nosso parque industrial, para que pudéssemos explorar as nossas riquezas de forma soberana. Isso muda a partir do início da Guerra Fria, quando a Segunda Guerra Mundial acaba também na era Vargas, e os Estados Unidos, já se tornando a potência hegemônica no mundo, com o maior exército e a maior economia, passa a disputar contra a URSS a hegemonia política, econômica e cultural. Nessa época, o mundo passa a se tornar um enorme palco, um tabuleiro de xadrez entre esses dois países, onde eles disputavam qual era o país mais poderoso do mundo, qual era o país mais eficiente, o que mais fazia, qual era o mais eficiente, enfim, qual era o modelo melhor. Não era só uma disputa política, mas cultural, civilizacional. De um lado, dos Estados Unidos, o capitalismo, com toda a sua doutrina por trás, seja livre mercado, bancos, propriedade privada, e do outro lado, a União Soviética, com o seu socialismo, com as suas políticas de igualdade, né, propriedades coletivas, Estado garantindo todos os direitos, e entre outras coisas. Nessa disputa, o Brasil se torna um ponto central e estratégico nos planos dos Estados Unidos. Afinal, o Brasil era um líder natural da América do Sul e importante para manter o equilíbrio de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética no mundo. É claro que era interessante que o Brasil se mantivesse na esfera de poder e influência dos Estados Unidos. E para isso, líderes que reafirmassem a posição soberana do Brasil em relação a tudo isso, em relação aos próprios Estados Unidos, não poderiam governar, não poderiam entrar. Então eles deveriam ser neutralizados. Por isso, os Estados Unidos promoveram tentativas de golpe de Estado no Brasil, seja por influência indireta, seja por financiamento, enfim. E esses planos finalmente deram certo em 1964, quando os Estados Unidos, por meio da Operação Proteção e do apoio dos militares brasileiros golpistas,
depõem o presidente João Goulart e começam a ditadura que durou 21 anos no nosso país. Mas eles não fizeram isso só no Brasil. O Brasil era só uma peça desse grande tabuleiro. Eles promoveram, por meio da Operação Condor, uma série de golpes de Estado e atentados que desestabilizaram não só a América Latina, mas diversas outras regiões do mundo, e que tudo isso gerou uma série de países com ditaduras aliados à esfera dos Estados Unidos. E isso continuou por toda a Guerra Fria, acabando nos anos 1990 com o fim da União Soviética, a ditadura militar do Brasil e em outros países da América do Sul, enfim. Nesses anos, na década de 90, é o início do surgimento do neoliberalismo no nosso país e que os países voltam a se aproximar, não com todo aquele medo, aquele temor do comunismo, como na época da Guerra Fria, mas de um ponto de vista mais pragmático politicamente. E os Estados Unidos se interessaram por essa aliança, é claro, sempre com condições muito mais vantajosas para eles. Afinal, eles ainda precisavam ter a sua postura hegemônica. Mas essa relação se manteve. O Brasil, o mundo, deu entrada no século XXI, aconteceu a Onda Rosa na América Latina, no Brasil, nos Estados Unidos tiveram governos democráticos e essa relação de amizade e pragmatismo, digamos assim, durou todo esse período, até o início do governo Biden e o fim do governo Jair Bolsonaro, em que o governo Jair Bolsonaro e membros de seu governo agora estão sendo processados e julgados por tentativa de golpe de Estado. Mas Donald Trump está dando uma postura de intervenção como nunca antes na história recente dos Estados Unidos. É claro que hoje os Estados Unidos não podem mais intervir da forma tradicional, na maioria dos casos, né? Tirando um outro país do Oriente Médio aqui ali. Na América do Sul a coisa é diferente ainda. Então, como o presidente Trump está buscando intervir na soberania do Brasil por meio da economia, o Brasil segue, Bolsonaro segue sendo julgado e será condenado em breve, e todo esse contexto acaba atrapalhando as relações entre os dois países, afastando sim as nossas duas nações, o que prejudica o nosso país e os Estados Unidos também. Mas são os fatos históricos e tudo que nos resta fazer é torcer para que tudo isso acabe logo e as relações entre nós sejam normalizadas. Afinal, as pessoas se vão, mas as estruturas ficam, as nações ficam. E eu termino esse vídeo com uma pergunta. Será que vale a pena mesmo estragar um relacionamento de cerca de 200 anos por conta de alguns políticos qualquer?